Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é o canal do João Vitor Leão Stigliani e nesse canal a gente fala aí sobre dicas de startups, marketing, inovação, empreendedorismo e negócios. Esse vídeo eu estou fazendo aí aqui com uma certa emergência. Muita gente vem perguntando sobre tudo que está acontecendo com o Silicon Valley Bank e como isso pode afetar principalmente as startups brasileiras, né, em que a maioria de nós estamos procurando empregos ou alguns de nós estamos até fundando startups em empresas. Então, por isso, nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu nessa última semana com o Silicon Valley Bank, que levou à maior falência de um banco americano desde 2008, e principalmente também fazer uma análise de como isso pode afetar as startups brasileiras. Meu intuito nesse vídeo não é fazer uma análise de investimento, uma indicação de investimento, e nem muito menos fazer uma análise de como a quebra desse banco pode afetar a economia global como um todo, mas sim focar no aspecto das startups e dos negócios que utilizam o Silicon Valley Bank como uma ferramenta para a sua estrutura de capital, tá? Mas antes de começar esse vídeo, já queria te convidar aqui para se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo para ajudar a gente a produzir mais vídeos como esse. E, enfim, bora lá, vamos começar o vídeo. Bom, o que é o Silicon Valley Bank? Para quem não conhece, esse é um dos bancos mais respeitados do Vale do Silício. É um banco, não é uma startup, pelo que muitas pessoas acreditam, uma fintech que começou nos últimos 10 anos. Ela é uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado, tem muito tempo aí de experiência. Atualmente, ela era a 15ª maior instituição financeira dos Estados Unidos, possuindo ali em sua carteira mais de 200 bilhões de dólares em ativo. Então, o banco ele atuava em 4 frentes principais: a frente de investment banking, de wealth management, de global commercial bank, venture capital and credit investing. Enfim, como vocês podem ver, ela é uma empresa que atuava ali desde startups no seu early stages, em venture funded, em corporate banking, atuava ajudando investidores. Praticamente metade das empresas que investiam em tecnologia, em ciências para melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, utilizavam o Silicon Valley Bank como banco para sua estrutura de financiamento. Praticamente 44% das startups de tecnologia que fizeram seu IPO no segmento de healthcare, de tecnologia e healthcare no ano de 2022, utilizavam também os serviços do Silicon Valley Bank, e tinha vários outros segmentos de startups que utilizavam seus serviços, como por exemplo startups que investiam no segmento de clima, fintechs, empresas que investiam em hardware, em consumo pela internet, em seguro de vida e healthcare, enfim, era uma empresa amplamente utilizada, principalmente por empresas, startups que estavam procurando inovar dentro do seu segmento e investir em tecnologia e inovação. Como vocês podem ver aí, o board de diretores e de C-levels da Silicon Valley Bank não eram empreendedores de primeira viagem. A maioria deles, em média, tinha 13 anos pelo menos de serviço junto com a Silicon Valley Bank, sendo que alguns deles tinham mais de 30 anos de atuação e com um amplo reconhecimento pelo mercado. E o que começou a acontecer e afetou principalmente a Silicon Valley Bank nesses últimos anos. Durante a pandemia, todo mundo acompanhou, a gente ficou preso dentro de casa e os bancos centrais do mundo inteiro começaram a reduzir sua taxa de juros. Então, com
como uma maneira de incentivar, um plano de ação para incentivar a economia, os bancos centrais reduziram a taxa de juros para incentivar que as pessoas tirassem o dinheiro que estavam guardado no banco, renderam uma quantidade razoavelmente boa para aplicar em ativos de risco ou, enfim, começar seus novos negócios e deixar a economia girando. Porém, lá no final de 2021, começo de 2022, como uma resposta à inflação crescente no país, o Federal Reserve, começou a aumentar as taxas de juros. E atualmente as taxas de juros dos Estados Unidos estão em 4,75 pontos, uma taxa de juros maior do que estava no começo da pandemia, no período anterior à pandemia, justamente para responder a uma inflação crescente causada pelo excesso de dinheiro imprimido no governo. Isso não é um fenômeno que está acontecendo somente nos Estados Unidos, mas também está acontecendo aqui no Brasil e em diversas outras economias pelo globo. Mas como que isso afeta, né? Vamos entender como que isso afeta o negócio do Silicon Valley Bank. Quando as taxas de juros estão menores, isso de certa forma vira um incentivo para que os investidores não apliquem em ativos de renda fixa. Aqui no Brasil a gente pode dizer que seria o Tesouro Direto, o CDB, por exemplo. Nos Estados Unidos existem uns bonds. Então, quando a taxa de juros estão menores, esses tipos de ativos ficam menos atrativos, uma vez que você vai ter que deixar o recurso que você economizou durante um ano parado para receber ali menos de 10% ao ano, menos de 6% ao ano. No caso dos Estados Unidos, eles estavam recebendo 0% ao ano ali durante a pandemia. Então isso era um incentivo para que o investidor pessoa física aplicasse seus recursos em fundos de venture capital, por exemplo, em ativos de renda variável, em ações, em real estate, que são imóveis nos Estados Unidos, que são ativos de maior risco, que, enfim, podem trazer um yield maior para o investidor. E por um outro lado, também trazem um financiamento, pode ser um canal de financiamento para empreendedores que estão procurando inovar no mercado, que são, no caso, os investidores de startups. Porém, no final de 2021, começo de 2022, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as taxas de juros começaram a subir e estão em níveis mais altos do que estavam antes da pandemia. Isso tira a atratividade de investimentos em startups, em venture capital, em ações, em imóveis, uma vez que você consegue aplicar esse capital em ativos de renda fixa, que vão ficar lá parado um ano aproximadamente. Aqui no Brasil você pode receber até 12% ao ano, praticamente 1% ao mês, por deixar seu dinheiro num ativo que é praticamente livre de risco. E no caso dos Estados Unidos, a taxa de juros está ali a 4,75%, o que diminui bastante a atratividade para investir em startups e em outros tipos de ativos de risco, e isso já vem afetando bastante o negócio da Silicon Valley Bank. E além disso, a Silicon Valley Bank tinha aplicado um portfólio de aproximadamente 21 bilhões de dólares em ativos de bonds, que são os ativos de renda fixa americano, com um duration de 3 até 6 anos, com um yield de 1,79%. Esse daqui é o slide da apresentação da própria Silicon Valley Bank, e esse investimento, eles foram forçados a liquidar essa posição que eles tinham antes, o que trouxe aí um resultado, um prejuízo preliminar ali antes de taxas de 1,8 bilhões de dólares, afetando bastante o caixa da empresa. E logo em seguida, a empresa também, no mesmo relatório, ela já trouxe o plano de ações para tentar aumentar e trazer mais segurança no caixa da empresa,
Então, eles indicaram que iam fazer uma oferta e vender ações no mercado, aproximadamente 1,25 bilhões de dólares no mercado, e a General Atlantic iria fazer um outro investimento de aproximadamente 500 milhões de dólares para ajudar ali a estrutura de financiamento de capital da empresa. Depois dessa notícia, entre quinta até sexta-feira, um dos maiores investidores do planeta nesse segmento de Venture Capital, startups, investimento anjo, Peter Thiel, que foi fundador da PayPal junto com o Elon Musk, ele é sócio e partner do Founders Fund, um dos maiores fundos de Venture Capital do planeta. Ele foi um dos primeiros investidores do Facebook. Para quem já assistiu aquele filme da rede social, tem aquela cena do filme em que o Mark Zuckerberg consegue trazer o capital do Peter Thiel para o mercado, e ele também é autor do livro Zero to One, que explica bastante como que funciona esse mercado de Venture Capital, de Private Equity, de startups que procuram financiamento no mercado. Eu recomendo bastante a leitura desse livro para quem gosta, se interessa por esse tipo de literatura. E o que aconteceu é que o Peter Thiel aconselhou que todos os empreendedores, todos os donos de startups que eram investidos pelo Founders Fund sacassem todos os recursos que estavam aplicados dentro do Silicon Valley Bank, né? E depois daquele prejuízo mostrado pelo banco e também dessa fala do Peter Thiel, isso causou uma verdadeira corrida para trazer e sacar todo o dinheiro que estava coisado na empresa. E graças a essa oferta, esse excesso de oferta e também essas falas do Peter Thiel, enfim, tudo que vem sido noticiado no mercado durante essa semana, os preços das ações da Silicon Valley Bank chegaram a cair mais de 80% em seu valor de mercado, né, o que é um valor extremamente relevante. Ali no começo do ano passado, suas ações estavam sendo negociadas a 539 dólares e finalizou aí essa semana, no dia 9, por 106 dólares cada ação, uma queda aí de mais de 80% em relação ao valor de mercado. E no começo da sexta-feira, vários investidores já estavam fazendo fila na frente das sedes do Silicon Valley Bank, tentando sacar o seu dinheiro. Enfim, e alguns deles ainda não conseguiram, justamente porque no final da sexta-feira, aproximadamente no momento que o mercado estava fechando, o governo anunciou a falência do banco. E essa é a maior crise, o maior colapso de algum banco desde a crise de 2008. Essa aqui é a imagem, né, a fatídica imagem do Lehman Brothers, chamando seus funcionários para explicar o que aconteceu. E essa é a maior, então, crise desde o fechamento do Lehman Brothers. Algumas pessoas vêm perguntando direto, é uma preocupação constante de pessoas dentro das redes sociais se essa quebra do Silicon Valley Bank pode ocasionar uma segunda crise de 2008, se eles devem ficar preocupados em irem sacar seu dinheiro de outros bancos também. E aí eu trago aqui um gráfico que o Fernando Urrich postou na sua live há algum tempo atrás, que mostra que de fato o cenário econômico que a gente está vivendo é totalmente diferente do cenário que existiu em 2008, né? Esse aqui é um gráfico que mostra a quantidade de cash, né, de ativos em caixa sobre depósitos da média dos bancos americanos. E ele mostra basicamente o quanto que o banco tem em caixa para conseguir pagar os seus clientes, caso eles quiserem sacar tudo ao mesmo tempo. No final ali, né, de 2008, durante a crise do Lehman Brothers e dos bancos, esse indicador estava ali na casa abaixo dos 5%, ou na casa ali dos 5%, enquanto esse indicador hoje, em janeiro aqui de 2023, está na casa acima dos 15%, um pouco abaixo dos 20%.
então é um indicador muito mais saudável do que estava ali na época de 2008, né? E o que vai acontecer com a maioria desses empreendedores que perderam, que ficaram com o seu dinheiro depositados dentro do banco e não conseguiram chegar a tempo para sacar, né? O Silicon Valley Bank então está passando por um processo de restituição de credores junto com o órgão regulador dos Estados Unidos, que é o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma instituição bastante parecida com essa, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito do governo, que, pelo menos na Constituição brasileira, ela restitui até R$ 250 mil que você tiver aí dentro de um banco e esse banco eventualmente venha a quebrar. O dinheiro que exceder os R$ 250 mil não é restituído pelo FGC, tá? Então, esse é o cenário de o que aconteceu dos investidores e dos empreendedores que estavam com seu dinheiro depositados dentro do banco e que podem vir a perder uma quantia desse dinheiro. Mas como que isso, agora a pergunta principal da live, né? Mas como que isso afeta as startups brasileiras? Últimos anos aí a gente viu a ascensão de várias startups de sucesso, de unicórnios que estão valendo mais de US$ 1 bilhão. Por exemplo, o Nubank se tornou um dos maiores bancos aí do planeta no número de CPFs, PagSeguros, a Stone, que veio a fazer IPO ali na Bolsa de Nova York, iFood, Creditas, Hotmart, Quinto Andar, enfim. As startups estão cada vez mais tomando canto do nosso dia a dia e tomando importância dentro da nossa rotina. Então o pessoal começou a ficar preocupado de como isso pode afetar as startups brasileiras e eu acho que essa é uma preocupação bastante válida, até porque muitos de nós trabalhamos em startups, procuramos empregos, enfim, pretendemos fazer a nossa construção de carreira dentro de algumas delas. E para entender exatamente como que a quebra do Silicon Valley Bank afeta as startups brasileiras, é necessário entender a estrutura de financiamento de startups. Basicamente, empresas no geral, existem 3 formas de você conseguir financiar. A primeira é através do dinheiro dos clientes, né, que eu acho que é a melhor de todas. Que você vende um produto para o cliente, você recebe e você investe e financia a sua empresa. A segunda é através de dívidas, você vai atrás de bancos e pede uma linha de crédito. E a terceira é através do dinheiro dos investidores, ou seja, pode ser tanto os sócios fundadores, tanto trazer investidores de fora para dentro da startup. Esse gráfico aqui eu estou trazendo uma das estruturas principais de financiamento da startup. A gente começa a dividir algumas startups que a gente chama de bootstraps, que são startups que conseguem se financiar através do dinheiro da receita que os seus clientes estão trazendo para a empresa. Porém, a maioria das startups que a gente viu na lista anterior, Nubank, Uber e várias outras startups que estão dominando o planeta em nosso dia a dia aí, não se utilizam desse tipo de capital e acabam indo atrás de dinheiro de investidor para financiar a sua estrutura. Então, primeiro, eles procuram o que a gente chama de Full Friends and Family, depois eles podem fazer um levantamento de Pre-Seed, o investimento semente, depois pode ir para um Series A, procura investidores anjos, um Series B, um Series C, até chegar ali no momento final que é o exit, onde a empresa de fato faz o IPO dentro da Bolsa de Valores e se torna uma empresa pública. E como que a Silicon Valley Bank ajudava startups brasileiras a conseguir esse tipo de financiamento? A Silicon Valley Bank, então existem o empreendedor que está querendo montar uma startup,
acha investidores fora do Brasil, ou até investidores brasileiros que possuem capital fora. Esses investidores, por sua parte, fazem investimento numa offshore ou num banco que está fixado nos Estados Unidos, dentro do Vale do Silício. Por sua parte, depois que o empreendedor traz esse dinheiro para sua conta da empresa ou de uma offshore, ele consegue trazer esse dinheiro para o Brasil e depois desse final ele consegue trazer o dinheiro para a startup e conseguir financiar a sua operação. Essa é uma estrutura que é bastante utilizada por investidores que estão fazendo investimento anjo, procurando rodada de capital, porque, enfim, de certa forma traz uma certa segurança para o investidor que fica meio preocupado com essa insegurança jurídica, ou algumas inseguranças que podem afetar o investidor na pessoa física também. Então, alguns deles procuram essa estrutura de investimento em offshore, estrutura de investimento fora do país, para não ficarem atrelados a esse risco jurídico que é inerente do Brasil, né? E com a quebra do Silicon Valley Bank, o que vai acontecer? Alguns investidores que estavam querendo aplicar em startup ou estavam querendo ajudar a financiar algum tipo de ideia inovadora não vão conseguir mais aplicar dentro desse offshore, pelo menos por enquanto, ou vão ter que procurar um novo banco que faça algum tipo de operação do tipo. E aqueles investidores que tinham algum dinheiro, um patrimônio líquido parado dentro dessa offshore, dentro dessa conta internacional, provavelmente não vai conseguir trazer para o Brasil no curto prazo. Pelo menos se ele não conseguiu entrar em contato aí nos últimos 2 ou 3 dias com a Silicon Valley Bank e sacar o dinheiro, esse dinheiro provavelmente vai ficar sacado ou até perdido, parte dele perdido, para conseguir trazer para o Brasil. Então, esses são, acho que, os 2 principais impactos que o Silicon Valley Bank pode trazer para uma startup e, de fato, pode sim prejudicar a estrutura de caixa da empresa e prejudicar a estrutura de financiamento da startup no curto prazo. Tá? Até onde a gente conseguiu levantar aqui, a Bloomberg levantou que aproximadamente 10 milhões de dólares de brasileiros estavam aplicados dentro da Silicon Valley Bank. Isso é um valor estimado, é um valor trazido pela própria Silicon Valley Bank, então são pelo menos 10 milhões de dólares, pode haver mais dinheiro lá dentro também, isso daí ainda está sendo levantado. Como eu comentei anteriormente, esse tipo de problema afeta o caixa de startups que levantaram capital de investidor estrangeiro recentemente, uma vez que eles não conseguem trazer esse capital para o Brasil. Eu conversei com alguns empreendedores que tinham levantado capital fora do Brasil e tinha parte dos seus recursos aplicados no Silicon Valley Bank. Não consegui perguntar para eles ainda se eles conseguiram trazer esse dinheiro para o Brasil a tempo, mas essa é uma estrutura de financiamento bastante comum, principalmente para aquelas pessoas que trabalham em startups, enfim, fazem investimento anjo e rodada de investimento. E isso também deve estar afetando aí algumas startups que estão procurando financiamento no mercado, estão fazendo rodada de investimento dentro desses meses ou dos próximos meses, com certeza vão ficar afetados, até porque alguns investidores podem ficar com uma certa segurança de fazer essa aplicação no curto prazo, mas também porque o Silicon Valley Bank era uma ferramenta bastante fácil, bastante útil de ser utilizada, então com a queda desse banco provavelmente esse tipo de ferramenta vai ficar bem mais difícil de ser acessada. Outro burburinho que começou no mercado é sobre a Nubank ter parte dos seus recursos aplicados dentro do Silicon Valley Bank. Como alguns de vocês já conhecem, a Nubank sim, passou por rodadas de investimento, fez rodada de investidor estrangeiro, mas a empresa já fez um pronunciamento avisando que não possuía nenhum tipo de aplicação dentro do Silicon Valley Bank, então essa foi apenas um burburinho no mercado e a empresa já trouxe aí um relatório explicando tudo o que aconteceu. Tá? E, bom, por enquanto, essas são as principais notícias, um resumo de tudo que está acontecendo com a Silicon Valley Bank
e como ele pode afetar aí a vida de startups. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com um amigo aí também para ele ficar sabendo. Eu sei que ainda existe muito ruído aí no mercado, mas a gente está aí para ajudar. Também queria deixar claro aqui que estou deixando todas as fontes de tudo das pesquisas que eu fiz, dos relatórios que eu li, aqui na descrição desse vídeo. Então, aqui na descrição você vai conseguir ver todas as notícias e também alguns materiais complementares que eu acredito que pode ajudar aí na análise de tudo que está acontecendo no mundo de startups. E se inscreve no canal para continuar recebendo esses vídeos e continuar sendo atualizado com tudo que está acontecendo no mundo. Uma boa noite e até o próximo vídeo.